260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se ele... Quando o cordeiro desatou o guarda... Aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Universidade X, 72 aulas. E vamos nós. Esta é a quarta aula. Hoje nós vamos estudar os capítulos 26, 27 e 28 de Mateus original e os primeiros capítulos de Marcos. Últimos capítulos, portanto, de Matitiarro. Jesus disse aos seus alunos, parece o Atemar falando no filme Ônix, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e está chegando o meu tempo. Toda a liderança religiosa estava reunida no palácio do sumo sacerdote, que é o equivalente a papa, arcebispo, pastor-presidente, e o lugar que eles estavam, o palácio, é equivalente a um palácio de governo, a Casa Branca, Brasília, ou quem sabe, Vaticano, para uma reunião secreta sobre como prender Jesus enquanto todos estivessem distraídos. É sempre, o sistema religioso sempre vai agir na distração. O mundo pegando fogo e você distraído. Mas diziam, não durante a festa de Páscoa, que para nós é equivalente a... Natal. Para nós é equivalente ao Natal. O momento que a gente mais está distraído, é o momento da virada do ano, o Réveillon. Não é? Sim. Infelizmente. E aqui para eles era a Páscoa, no caso do costume judaico. Não durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. Em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou lá Jesus, o Cristo. Quando uma das Marias derramou sobre a cabeça de Jesus um nardo puro, perfume essencial mais caro possível, no valor de 1 ano de salário. É muito importante isso, de novo, para a gente entender que essa série aqui é um nardo puro, que essa Universidade X é o nardo puro da Bíblia. A essência da essência da essência que a gente chama de o Espírito. E é importante saber que várias vezes a Bíblia diz que Jesus está com a cabeça reclinada na mesa. Era um hábito de Jesus. Falava e ficava em silêncio. Depois de muito ensinar, quando ele estava em silêncio, ele tinha o costume de ficar com a cabeça reclinada. Muitas vezes você vai encontrar essa expressão. É impressionante como muitas vezes Jesus está com a cabeça reclinada na mesa. Está entendendo? Judas ficou indignado. Nós precisando de dinheiro, não tesoureiro, e vocês desperdiçando mais de 1 ano de salário num perfume derramado. Quanto que você ganha por ano? Mais de 1 ano de salário desperdiçado num ano, na cabeça do professor. Tudo bem, é o nosso professor, mas em poucos minutos. Por que isso? Sendo que poderia ajudar os pobres, né? Poderia ser vendido esse perfume por um alto preço e distribuído a quem precisa. Jesus, sabendo as intenções reais de Judas, disse: ele valorizou minhas palavras e entendeu que está chegando que está chegando minha hora. E agora, valorizando minha presença, sabe que está me ungindo para o grande dia. Gente, isso é muito lindo. Sabe por quê? Porque sempre tem comparações. Olha a comparação. Na visão de Jesus, ela valorizou e entendeu que está chegando a hora. E valorizando sua presença, ungiu o corpo dele para a morte.
Por que eu estou trazendo esse assunto de outra perspectiva? Por quê? Ali temos Judas, ali temos todos os discípulos e ali temos esta mulher, uma das Marias. E a Bíblia, que existia naquela época, que era o Tanar, que hoje para você é Velho Testamento, é cheio de profecias. E muitas dessas profecias são sobre o Messias, certo? Certo. Vê bem o que eu vou dizer. A mulher não sabia, claro. Mas ela estava sendo cumprimento de uma profecia. E aí chega uma grande sabedoria aqui. Quando você vai falar da verdade, hoje eu vou falar da verdade para uma pessoa, essa pessoa falou assim para mim, você não é Jesus, você não é Deus. Então hoje tem essa resposta, né? Você não é Deus. Quem você pensa que é? Como se Jesus não deixou, e a gente já vai ver isso, na grande comissão, a missão de ser ele. Nós estamos aqui exatamente para sê-lo. Porque se nós não somos, e se o trabalho dele não tem continuação, o trabalho dele foi um fracasso. O professor que não deixa a continuação do seu trabalho é um fracassado. Ele tem que deixar a missão continuar. A missão não pode parar. Aliás, ele veio exatamente para quê? Para fazer milagres? Oh, que ridículo. Ele veio para deixar uma igreja, que são os substitutos. O objetivo principal de Jesus vir na Terra é o quê? Ser aceito por Israel? Não foi. Então, qual foi o objetivo? Qual é o objetivo final? Qual é a última palavra de Jesus antes dele morrer? E qual é a última palavra de Jesus antes dele partir? Você vai saber daqui a pouco. Na verdade, já sabe. Então, como que essa mulher sabia? Não sabia. Ninguém que está na evidência de uma profecia sabe que faz parte. O Áquil, você não sabe se você faz parte das profecias. Se eu e você estamos cumprindo passagens de Atos, de Daniel, de Apocalipse, você está me entendendo ou não? Se estamos dentro das profecias escatológicas, se fazemos parte do cumprimento do que foi dito lá dos últimos dias. E como que a gente consegue ser parte profética? Valorizando mais do que tudo. Porque o que essa mulher fez foi valorizar mais do que tudo, e assim ela fazia parte da profecia. Mas Judas também fazia parte da profecia. Muitas coisas, inclusive até o preço das moedas que ele traiu, está escrito que iria acontecer. Sabe o que isso significa? Significa que o futuro é dark. Quem assistiu a série Dark sabe que o futuro já está escrito. Que a sua vida já está escrita. Se você faz parte de uma profecia, com certeza. Agora, qual profecia? Se vocês não entenderam ainda, tudo que Judas fez ali era profecia. Se cumprindo. Profecias ruins. E tudo que essa mulher fez ao derramar o nardo era profecia. Profecia boa. Sabe o que é isso? Qual profecia você está cumprindo hoje? Os pobres, disse Jesus, sempre existirão no mundo desigual. E nunca conseguiremos resolver essa questão enquanto o reino não chegar. Mas o que ela fez nunca mais será esquecido, porque todos saberão. Cheio de ódio, por se sentir humilhada em público, em detrimento de uma mulher, se irou tanto que foi atrás dos líderes religiosos perguntando: quanto dinheiro vocês me dão se eu entregar Jesus? Ao que responderam 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, para vocês terem uma ideia, seria equivalente hoje a alguns milhões de reais. Porque depois deu para comprar um cemitério. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo.
No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os alunos queriam saber onde deveriam fazer a Páscoa novamente pela terceira e última vez com Jesus. Apesar que muitos deles não estavam entendendo que seria a última vez. Então alugaram um cenáculo emprestado onde pela última vez teriam a presença de Jesus pessoalmente. Ao anoitecer, Jesus estava o quê? Leia rápido, você tem microfone. Reclinado à mesa. Onde vocês me trairá? Revelar. Enquanto a maioria se examinava para pensar quem seria capaz, dizendo, eu jamais faria isso com Jesus, jamais seria leal de entregar ele, de traí-lo, Judas disse, eu com certeza não sou, professor. Olha que interessante, além de tudo mentiroso. Mas Jesus, olhando os seus olhos, disse, sim, é você, Judas. E Arrudá. O mestre diz, ai daquele que é ileal, pois melhor seria nunca ter nascido. Tudo é contrato. Santidade não é roupa. Santidade não é comida e bebida. Santidade não é sexo. Santidade é contrato. Lealdade. O mais difícil de encontrar um ser humano. Você vai encontrar muitas mulheres de saia. Você vai encontrar muitas mulheres de brinco e sem brinco. Você vai encontrar muitos homens sem ter relações sexuais, tentando se conter. Você vai encontrar muita gente que não come isso e não bebe aquilo. Mas, gente que honra a palavra, contrato, gente leal ao que promete, ao que diz. Ai daquele que é ileal, pois melhor seria nunca ter nascido. Ao pegar o cálice, tomou o vinho e disse, esse é meu sangue. Esta é a ceia. Estamos num jantar. Jantar é ceia. Escreva aí, ceia é jantar. Com uma mesa farta. O que é ceia, meu Deus do céu? Tem salmoura para representar as lágrimas de Israel no deserto. Tem ervas amargas para representar quão amargo foi aquela travessia. Tem um cordeiro assado para representar os sacrifícios. E assim vai uma ceia, um jantar. Pegou o cálice, tomou e disse, esse é meu sangue, representa meu sangue. E este pão aqui, sem fermento, é meu corpo, daqui por diante. Como assim daqui por diante? Revelare. Todas as Páscoas vocês lembravam da saída do Egito. Agora, daqui por diante, todas as Páscoas que comemorarem lembrarão de mim. Entendeu? Toda vez que beberem vinho ou comerem pão sem fermento na Páscoa, lembrarão da verdadeira Páscoa. A ceia, esse jantar completo, é o ato de estar juntos, partindo pão, bebendo juntos, lembrando do que Jesus, o Cristo, fez por nós. Você aprendeu ou não? Quem está falando no segundo parágrafo sou eu. O primeiro parágrafo é teu Deus. Depois cantaram músicas lindas e emocionantes, indo para o Monte das Oliveiras. Então, ceia é um jantar. Não é um copinho, não é um cálicezinho, não é um pãozinho. Não é mensal, não é anual. A ceia, o objetivo da ceia é lembrar de Jesus. Então, por 1500 anos, eles comemoravam Páscoa todo ano, 1500 vezes, lembrando da saída do Egito. Desconta os 40 anos, dá menos de 1500. Agora, depois de Jesus, aprenda. Aprenda a coerência irresistível. Por 2000 anos, nós estamos 2000 vezes, todo ano, comemorando, lembrando que Jesus morreu por nós.
Esse é o objetivo final da ceia. Uma vez a cada ano lembrar, para não esquecer. Do jeito que está posto, todo mês de março, abril, tem lá Quaresma, Páscoa. Do jeito que é feito na tua igreja, na tua família, está insípido. Sem sentido, sem sabor, sem valor. Todo ano Páscoa, Páscoa. Ainda presentes, ainda chocolates, ainda coelhinho. Páscoa e Páscoa. Misturam o cristão com o pagão para atrair todo mundo, para deixar a festa divertida, para dar dinheiro. Então, por isso que no Ex, nós sentamos com todo mundo em todas as festas como Jesus sentava. Páscoa, Natal, festa certa, festa errada, data certa, data errada. O importante é sentar com as pessoas e falar a verdade. Não se isolar delas. Jesus sentava com todos. Agora, nós não temos a necessidade de todo ano nos reunirmos e dizermos: aqui estamos lembrando da morte de Jesus. Porque esse nunca foi o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é que você seja tão cristão ao ponto de lembrar dele todo dia. Fraco e tolo é aquele que precisa de uma data, de um feriado, de uma determinação que vem da política num calendário ou de uma religião para dizer: precisamos de uma data para lembrar da morte de Jesus. Isso é ridículo. Isso é fraqueza. Você devia ter vergonha de ir na igreja todo mês para dizer: agora estou indo na igreja para lembrar que Jesus morreu. Eu não preciso ir todo mês para lembrar que Jesus morreu. Eu não preciso de um pastor, de um padre, de um papa, nem do governo dizer: agora é Páscoa. Eu sei que ele morreu por mim. Você não sabe? Eu sei, eu lembro todo dia de quão injustiçado ele foi na cruz e ponto! É ridículo. Determinar uma data é fraqueza. Dia dos pais, dia das mães é fraqueza. Sabe como é que se faz isso? Isso é feito para minorias. Para que ninguém esqueça dos pretos, para que ninguém esqueça dos índios, para que ninguém esqueça das mulheres, para que ninguém esqueça dos idosos, para que ninguém esqueça dos deficientes. É ridículo. Isso é uma coisa que eu dizer, tem que lembrar de Jesus, tá? Jesus, o Cristo. Aqueu, o cristão. Essa tem que ser sua qualidade. Você tem que ser conhecido assim. Altair, o cristão. Iago, o cristão. Bárbara, a cristã. Rosângela, a cristã. Rosofia, a cristã. E assim vai. Somos cristãos? Cristãos é aquele que lembra que o seu professor foi assassinado. Assassinado há 20 séculos atrás, de forma brutal, covarde, injusta. É lembrar do seu assassinato. Dá para entender ou não? Como pode um cônjuge dizer que ama e se esquecer de que tem um relacionamento logo que sai da frente da pessoa que diz que é amada? E por isso que ceia não funciona. A minha igreja faz ceia cada ano, a cada mês, não interessa. Podia ser todo dia, tá errado. Ter que ir na igreja para lembrar da ceia? Todas as vezes que nós comermos, todas as vezes que nós bebermos juntos com outros cristãos, devemos lembrar dele. Porque estamos em nome dele. Esse é o objetivo da ceia. E não, ai meu Deus, é o sangue na minha mão. Isso é ridículo, isso é bruxaria, isso é hocus pocus. Vai estudar o quê? É o absurdo dos absurdos. Ah, lá na minha igreja só o padre toma por todo mundo. É absurdo dos absurdos. Tudo errado. Vamos mais? E o Iluminário aqui é sobre as músicas. Você vê raramente Jesus cantando músicas emocionantes, não é? Indo para o Monte das Oliveiras. Você imagina eles estão cantando aonde? Numa igreja? Não. Numa sinagoga? Não. No templo adorando a Deus? Não. Eles estão cantando na rua. Na medida que eles saíram do cenáculo para o Monte das Oliveiras. Escreva aí, do cenáculo para o Monte das Oliveiras. Do cenáculo para o Monte das Oliveiras. Na rua. É andando.
É na praça. Atravessando praça, muro, subindo, descendo, até chegar numa oliveira. Chegou numa oliveira, cantando músicas. Que músicas? Que músicas, Iluminari? As poucas vezes que Jesus cantava, tinha sentido. Era uma festa, um encontro, e as músicas eram com letras que lembravam do tema da festa, no caso da saída do Egito. E nunca foi cantar louvor, adorar ou cantar liturgicamente todas as missas e cultos dentro do templo. Nem dentro do templo era. Aliás, nunca foi um culto, nem uma missa. Mas encontros de unidade, amor e aulas de sabedoria. Que Deus é esse aí, que se batiza fora da sinagoga, ensina fora da sinagoga, cura fora da sinagoga, mas dentro do sábado. Você vai ver daqui a pouco que ele se reúne com as pessoas fora das cidades, fora dos muros. Você não está entendendo, né? Que Deus é esse que agora ceia fora da igreja e ainda canta com o seu grupo fora da igreja. Tudo está errado na sua igreja. E mesmo assim você está aí. Eu me sinto bem lá. A mulher que apanha do marido também diz que tem. Mulher de bandido. Mulher de policial corrupto. Não sei se vocês viram lá, a mulher da delegacia. A mulher era da delegacia da mulher delegada, né? E apanhava do marido policial. Parece aquele filme lá. Como é que é o nome da série que a gente assistiu do Brasil? Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica. O cidadão, não sei que patente ele é, tenente, coronel, não sei, batia na delegada da delegacia da mulher. Que coisa incrível. Interessante, né? Poxa, é irônico. É irônico demais. Você vê como não adianta. Aí a mulher continua com ele. E a mesma coisa essas pessoas. Você está dizendo, saia dessa igreja, saia dessa igreja. Ah, mas é que a gente vivia dias tão bons. Eu me lembro, no começo. Um dia ele vai me amar, um dia ele vai parar de me bater. De vez em quando é bom. De vez em quando. Que coisa, não? Triste. Já no Getsemane, que significa... Engraçado que as coisas são muito divinas, né? Ele é ungido pelo nardo na cabeça. Sinônimos hebraicos mostram também nos pés. Ela derramou lágrimas nos pés dele, depois enxugou com os cabelos, mas molhou sua cabeça com nardo puro. E agora a gente vê que ele está no Getsemane, que tem o mesmo significado de nardo, que é o monte da azeitona. É o monte do prensado a frio, do óleo. Jesus pediu para que ficassem acordados em suprema vigilância, sentados ali esperando ele meditar sozinho, porque precisava daquele momento. Estando numa tristeza imensa, logo após meditar, encontrou os seus 3 principais alunos dormindo. E exclamou: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Nem por 1 hora, gente. A tentação de dormir foi grande, porque a carne é... Mas o espírito, a motivação deve ser maior que a fraqueza da carne. Então, revelar. Carne fraca é sono, canseiro, exaustão física, limitação física. Tentação é vontade de descansar, vontade de conforto e não precisar vigiar. Espírito é motivação. Grande vontade que libera hormônios e faz o sono ir embora. Tem gente que tá com sono e vai lá e faz o quê? Toma um rebite lá. Coca-Cola, café. Esse é perigoso, né? Mistura nessas bebidas, energético. Energético é muito perigoso. Muito perigoso.
Você não sabe como é que tá teu coração. E essas coisas não aparecem em exame. Vocês viram lá o jogador de 27 anos do São Paulo morrendo jogando. E nenhum exame mostra. Você diz, eu fiz todos os exames, não adianta, meu filho, não mostra. Ex-namorada do meu colega lá de trabalho teve problema sério, que ela é bem novinha, 20 e poucos anos. E foi internada. E geralmente é nessa idade que tomou aquele monte de energético, né? Que é o sêmen do búfalo. Agora não é mais, porque agora eles fizeram o sintético. Mas é baseado no... Por isso que é Red Bull, né, meu filho? Bull, Red, né? Red Bull, né? Bull. Por que Bull? Então vamos lá, mas vamos explicar. A questão não é essa. A questão aqui que eu tô falando é que você pensa que tomar Red Bull te dá asa. Mas o melhor rebite que tem, sabe qual é? Adrenalina. E a adrenalina vem da fé, a adrenalina vem da coragem, a adrenalina vem da motivação, a adrenalina vem do desejo, a adrenalina vem da vontade. Se o teu mestre disse que estava em horas tristes, que eram as mais tristes, e que era para ficar acordado ajudando, deveriam eles ter vontade de ajudar, motivação de ficar acordado, mesmo cansados, mesmo com uma carga horária muito pesada, andando muito, tudo era longe, não tinha um carroça, não tinha um carro. E nisso vemos, mais uma vez, que as igrejas ensinam tudo errado. Quando os alunos quiseram se desculpar, Jesus disse, agora não dá mais tempo, chegou minha hora. É isso que é carne fraca, e não sexo. Carne fraca é canseira. Carne fraca é qualquer limitação. É domínio próprio. Domínio próprio é o espírito. A carne é fraca, mas o espírito é forte. O que é o espírito? Tem gente que já pensa que é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, meu filho. É o espírito. Somos tricótomos, delta, corpo, alma e espírito. O que é o espírito? O espírito é essa energia vital que com motivo consegue vencer a carne. A carne pode estar fraca o quanto for. A pessoa às vezes está dias sem dormir. Ela consegue. Se ela estiver motivada em alguma coisa que ela ame, que ela valorize, ela esquece o sono. Eu sei que quando eu vou nos encontros do Ex, pode ser 3 dias, eu durmo só 2 horas por dia, aguento tudo. Acabou o encontro, eu morro. Acabou a adrenalina. Se o encontro durasse 15 dias, eu aguentava todos os dias. Todos os dias. Mas acabou. Acabou a motivação. Então escute. Tava lá Pedro querendo se desculpar, né? Nem vou falar da espada, do mal, que isso tá na tua códex. Agora não dá mais tempo, chegou a minha hora. Judas chegou com policiais do templo. Presta atenção. E mais de 100 homens armados com espadas e pedaços de madeira. Então Judas beijou Jesus para sinalizar aos policiais quem haviam de prender na escuridão de Getsêmanis. Tem que entender, não tem energia elétrica. Só tem tochas nas mãos, não dá para enxergar direito. Por isso que Judas tinha um combinado. Quem eu beijar é ele. Isso significa que estava escuro. Aí tem gente que diz assim, Jesus tinha um brilho especial. Não. É só... E tem gente que vai dizer, não, Jesus se vestia como todo mundo, por isso ele se confundia. Né? Porque era muito difícil saber. Jesus era só mais um. Tem gente que diz isso, por incrível que pareça. Era difícil reconhecer Jesus, porque eles eram tudo parecidos. Não, meu filho, é porque estava escuro, Getsêmanis escuro. Então, aquele que eu beijar é ele. Para facilitar a prisão. Porque no fundo, por que tem esse beijo? Porque Judas pensava que Jesus, eu ensinei aqui, que Jesus iria reagir. Ele nunca imaginou que Jesus não ia reagir. Ele não conhecia o professor dele. Na mente dele, ele sempre viu Jesus como um político importante, alguém que tinha poderes e que ia reagir. Até caminhar sobre as águas. Fazer ele pensa, ele anda sobre as águas. O cara tem uma bruxaria fenomenal, feitiçaria, sei lá, ele aprendeu isso no Egito, eu não sei, ele tem uma coisa fabulosa. Então, óbvio que ele não vai se entregar. Ele não vai se entregar. Revelare. Mas
O beijo com gosto de vingança, ódio por ter sido humilhado em frente à mulher, lembra da mulher, do nardo? Raiva porque entendeu que a missão de Jesus nunca seria política e financeira, ele demorou para entender, depois de 3 anos, quando ele viu que não era político nem no reino de baixo. Aí olha só o revelar, lá ele não quis valorizar e beijá-la, não é? Ainda criticou a mulher que o adorou com perfume, enxugando com seus cabelos as lágrimas que derramavam sobre seus pés. Mas agora ele faz sua adoração diabólica com o beijo da traição, o beijo do ego. Nunca deu um beijo em Jesus pro bem, mas pro mal. É incrível. Eu vejo muito disso na minha vida. O que tem de gente no X que nunca comprou uma câmera, um microfone, nunca fez um cenário atrás, nunca foi no encontro, nunca estudou os graus para valer, mas quando é para conspiração, para ódio, para se vingar, para fazer seu próprio trabalho dividido, na loucura de achar que vai dar certo em 12 anos, e nenhum trabalho deu certo até hoje. Quando ele pensa que não, agora é para mim, aí compra câmeras, investe, faz tudo, chama. Nunca chamou as pessoas para uma reunião da Escola de Jesus, mas agora que é para ele, ele passa o dia inteiro chamando, ligando um por um. O diabo é incrível, o diabo é uma coisa fabulosa. Parece aquele homem que nunca se arrumou para a mulher, ou aquela mulher que nunca se arrumou para aquele homem, depois que se separa, se arruma que, nossa, gasta com um salão que nunca gastou na vida inteira. Qual o sentido? Me fala. Por que que pro mal o homem beija? Mas aquela mulher não fez isso. Ela fez tudo que ela tinha pro bem. Isso é adoração. Isso não é música. Adoração não é música. Adoração não é música. Adoração é isso. Adoração é valorização. Aí Pedro quis defender Jesus com a única espada que tinha. É bom deixar claro. Porque por incrível que pareça, hoje bolsonaristas e direitistas pregam que Jesus andava armado, que estavam todos armados. Não estavam, meu filho. Tinha 1 ou 2 espadas no máximo. Jesus disse aos policiais, eu não estava todos os dias no pátio do templo ensinando e vocês nunca me prenderam, porque só agora, eu não estava todos os dias no pátio, porque só agora na Páscoa, quando a sociedade está distraída, vocês querem me prender. A sociedade distraída, vamos mostrar a sociedade distraída? Olha a sociedade. Agora vocês querem me prender. Eu não estava todos os dias? É no templo ou é no pátio? É no pátio. No pátio. E nós aqui também, ó. Mostra lá, por gentileza, Werneck. Aí o Naide, ó, a única espada que nós temos aqui tá lá, ó. Chegou agora. Segurança aí. Só tem essa espada aqui, mais nenhuma. Se vierem 100 viaturas aqui com 100 revólveres, a gente só tem uma. A gente precisa de interferência. Só dá pra cortar a orelha de um. E ainda tá errado, não é pra cortar, né? Você vê que quando, aqui eu não falei, mas quando Pedro corta a orelha de Malco, Malco é simplesmente o assessor principal do sacerdote. Ele é o homem que andava do lado do maior chefe, o líder, o pastor presidente. É o assessor principal, o guarda. Homem de confiança. E veja que Jesus não tem nenhum ódio. O que ele faz? Ele vai lá e coloca a mão na orelha. E estanca aquela sangria. Para provar que ele não tem nenhuma rebelião. E mesmo fazendo aquilo, ainda continuam dizendo, ele é líder de um golpe militar. Ele é líder de um golpe político. Ele não acabou de curar a orelha que o principal aluno dele cortou. Se ele quisesse, ele tinha dito, bom, muito bem, agora devia ter partido a cabeça. Por que errou, Pedro? Porque Jesus sabia que se não curasse, sabe o que ia acontecer? Precisa de revelar de novo? Pedro ia morrer. Você nunca entendeu isso, né? Está entendendo hoje. Quando Pedro faz assim, que corta a orelha, a gente não sabe se ele foi bom igual o cara que deu tiro no Trump. Vocês riem, né? Pegou só na orelha. Ou se ele errou no escuro, né? Errou a cabeça. Quando Jesus coloca a mão aqui e cura Malco, ele livra Pedro da morte.
ele ia perder o seu principal professor. Porque é óbvio que a hora que a espada faz assim, os outros pegam e fazem assim para matá-lo. Quando fazem para matá-lo, Jesus vai antes com a mão. E cura. Incrível isso. Se Jesus não cura, Pedro morre. E veja como Jesus tem um amor grande por Pedro. Depois, daqui a pouco, a gente vai ver a sogra. Mesma situação. É o carinho de Jesus salvando. No começo, a sogra. Lá no final, curando a orelha de Malco. Quantas vezes Pedro deve ter ficado resfriado? Quantas vezes Pedro deve ter ficado doente? Nunca foi curado. Mas curou a orelha daquele que ele sangrou. Por quê? Para que ele não morresse. Essa é a interferência de Deus. É assim que Deus interfere. Porque tem um propósito muito grande envolvendo o todo. A igreja não podia viver sem Pedro. Você entendeu ou não? Ele investiu em Simão 3 anos e meio de formação. Para quê? Para morrer? Numa espadada? Antes dele. Faz sentido? Essa é a história? É essa a história que era para ser? Não. Ele estava todos os dias lá no pátio. Por que não prenderam? Sou eu, por acaso, líder de um golpe militar, político ou religioso? Precisavam vir me prender com essa multidão armada? Então Jesus foi levado diante do líder maior religioso, Caifás. Os teólogos estavam ali, o sinédrio religioso reunido com testemunhas falsas que diziam, olha o que essas testemunhas diziam, lá de João 2. Eu vi e ouvi ele dizer que destruiria a casa de Deus, que era contra a Bíblia Sagrada e contra a cidade santa Jerusalém. Aqui está a máxima da expressão ex. O nardo puro do nardo mais puro que existe. Quero que você leia junto comigo, porque isso aqui é didático e importante. Vamos junto? Eu vi e ouvi ele dizer que destruiria a casa de Deus, que era contra a Bíblia Sagrada e contra a cidade santa de Jerusalém. Aqui, ó. É o delta para baixo. O templo, a cidade e a Bíblia. Que coisa. Que coisa, que coisa, que coisa. Jesus não respondeu, ficou em silêncio. As pessoas iam contando para Judas lá fora. Jesus está se incriminando, não se defende. E Judas dizendo, eu não acredito. Eu tinha certeza que ele ia reagir. Cadê o homem que andou sobre as águas? Cadê o homem que multiplicou pães e peixes? Por que ele está calado? Não entendi mais nada, investiu tudo isso para morrer? Então perguntaram, você se dizer Messias, já é heresia. Mas muitos dos alunos da sua seita o chamam de filho de Deus, é verdade? Jesus replicou, você mesmo que está dizendo. E não se defendeu de novo. Todos gritaram, blasfêmia, pena de morte ao herege. Então alguns lhe cuspiram no rosto, lhe deram murros. Outros lhe deram tapas. Engraçado aqui, 3 também. Murro, tapa e cuspe. O rosto de Jesus ficou tão inchado e sangrando que não conseguia mais enxergar. É por isso que está escrito isso. Que está na sua Bíblia. Vinha um, ele dava mais murro, o outro vinha, dava tapa e riam dizendo, quem te bateu agora? Se é o Filho de Deus, não precisa enxergar, deve saber quem te bateu. E riam muito zombando dele. Então a cabeça toda inchada de tanto soco e tapa. Não conseguia enxergar, os olhos inchados, sangrando. E aí batiam de novo e diziam, e agora, quem te bateu? O sistema achava que Jeová estava com eles, que Deus estava com eles, que eles estavam certos e que o herege caiu. E que tudo aquilo que um dia Jesus fez eles passarem vergonha em público, eles estavam se vingando com tapas, cuspe e socos. Então vem a maldosa interpretação do sistema religioso dizendo que Pedro negou Jesus. Mas aqui na Bíblia original, o Códex completo, está claro que não
Na verdade, por esse momento, Jesus foi um espião, um moçade em nome de Jesus, um agente em nome de Jesus, porque ele mentiu só para estar perto do mestre. Pedro se transforma num espião ali, um espião em nome de Jesus. Porque para ele estar num lugar que não podia, num tribunal que não tinha autorização credencial, só mentindo. O que ele faz? Ele consegue com João, que conhecia algumas pessoas daquela parte do pátio, onde ele ficou se esquentando na fogueira, e que conseguia saber alguma notícia do que estava acontecendo lá dentro do palácio e no tribunal, no sinédrio. E para poder ficar perto de Jesus, que ele não conseguiu salvar, que ele não conseguiu proteger, sem entender direito as coisas que estavam acontecendo, e mesmo entristecido, ele mente 3 vezes. Não porque é traidor, porque é negador, como todas as igrejas não entendem, mas por amor, para ficar perto de Jesus. Pela missão, né, professor? Pela missão. Porque um agente especial, como eu falei para vocês esses dias, ele é um personagem, como a gente vê nessas séries da Netflix, né? Coloca aí. Vai lá na pesquisa, aqui na Nave Mãe, a gente assiste muito, né, meninas? Coloca aí na Netflix, coloca assim, espião, e assiste todos os filmes que tem lá de Israel. Aí você vai entender, baseado em fatos reais, aí você vai entender que o espião, ele é um personagem. Então Pedro não é Pedro ali. Pedro encarnou um outro personagem, e esse outro personagem que a gente pode chamar de Simão, mentiu 3 vezes, mas não mentiu porque é enganador, porque é trapaceiro. Mentiu porque queria estar próximo do seu professor. Você entende? Sim. Como tudo é tão relativo, né? As coisas são muito maiores e mais profundas do que qualquer pessoa pensa. Continuando. De manhã cedo, toda a presidência da igreja com teólogos. É texto, hein? E chefes do templo tomaram a decisão da pena de morte do herege Jesus. Algemado, isto é, amarrado, foi levado a Pilatos, o governador romano, já com um dossiê comprometedor que colocava Jesus como ameaça ao sistema romano político. Por que eles fizeram esse dossiê? Na esperança de convencer Pilatos. Então o sistema religioso diz o quê? Que os romanos mataram Jesus. Toda a teologia hoje mente dizendo que quem matou Jesus foram os romanos, mas na verdade foram os religiosos, o sistema religioso judaico que armou, que fez o dossiê comprometedor, mandando para Pilatos e forçando Pilatos matá-lo. Da mesma forma que João o Batista morreu. Porque Herodes gostava de João Batista. Herodes não queria matar João Batista. Mas a esposa dele, Herodias, a filha, armaram de tal forma que ele teve, por causa da sua palavra, que de decapitar a cabeça de João. Quer dizer, Jesus e João morreram por uma armadilha muito bem feita judicial. E aqui a gente chega num grande revelário. O revelário de que como o sistema religioso tem um respaldo esplêndido judicial. Veja que a história se repete. Hoje a gente tem a nossa manifestação gospelão, nosso vaticínio em nossos tempos dos últimos dias, sim ou não? E vem aí o gospelão! Veja bem o que eu estou dizendo. Nós fazemos isso aqui. Você já ouviu falar na filosofia X? Agora, escuta bem o que eu vou dizer. Eles têm um respaldo jurídico espetacular. Eu não fui intimidado por um pastor jurista agora no Encontro do Espírito Santo? Em e-mail, tá lá o e-mail até hoje, nunca respondi. Não fui intimidado? Sim. De uma forma exatamente farisaica. Exatamente no mesmo molde. Me chamando de professor com uma espada no meu ventre. Se você não entendeu ainda, é assim que eles fazem. Eles têm uma base jurídica muito grande. O The Chosen mostra um pouco isso, que eles fazem toda aquela pesquisa. Qual é o melhor momento? Vamos pegar provas. Se você não observou ainda, durante 3 anos e meio eles estão capturando provas.
provas. Toda vez que vinha, eu não lembro que foi os herodianos junto com um grupo de fariseus, aí foram os saduceus, aí foram de novo um grupo, toda vez pegando provas. Quando Jesus leva esses socos aqui, se você observar, estava tudo montado ali. As testemunhas já estavam ali, pagas. E nem precisava pagar, porque elas estavam fazendo aquilo por Jeová, por seu Deus, para sua fé, achando que estavam servindo a Deus, para matar um herege. Você está entendendo ou não? Sim. É muito grave o que eu estou dizendo. Do ponto de vista original, gente, é tudo maravilhoso. Eu fico olhando aqui, ó, nesse momento assim, quem que eu estou olhando que está com o olhar mais capturando o que eu estou falando aqui, ó, por exemplo, a Rosa Sofia, a Raquel ali, ó, estão assim, estão entendendo o que eu estou falando. Porque a gente vê, a gente sabe, as coisas são seríssimas, a gente está aqui seguindo, mas nós não somos pouca coisa. A Filosofia X não é pouca coisa. A Filosofia X não é um grupo a mais. Então tá aqui, ó. Fizeram o dossiê muito bem feito, muito bem arquitetado, um programa jurídico que forçou Pilatos a fazer alguma coisa. Quando o ódio de Judas passou, que viu que sua vingança tinha saído do controle, porque na Bíblia original quase é revelado que ele pensava que Jesus com poderes sobrenaturais iria reagir e não iria ceder à prisão, pois tinha todo o povo ao seu favor, mas vendo Jesus em silêncio, aceitando a condenação até o fim, foi tomado de profundo remorso. Jogou as 30 moedas de prata no chão do pátio do templo, na frente dos religiosos, dizendo: eu sou um diabo, pois fui ileal ao mais justo dos homens. A liderança religiosa olhou para ele e debochou, dizendo: e daí? O problema é seu. Já temos o que queremos. E com ironia disseram: obrigado, Judas. Os líderes religiosos saíram pelo chão do templo buscando cada moeda que correu. As 30 moedas que ele jogou. Onde é que ele jogou a moeda? No templo. Na igreja! Na igreja! A igreja que traiu Jesus. Vocês serão açoitados dentro das igrejas. É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Olha que hipocrisia. Eles mandam matar Jesus, eles dão socos em Jesus, eles dão tapas em Jesus, eles cospem na cara dele e eles dizem: mas é contra a lei pegar esse dinheiro, é imundo. Não podemos pegar esse dinheiro e usar na igreja, não podemos devolver o cofre da igreja, é imundo. Vou até lavar minhas mãos depois que peguei esse dinheiro, porque esse dinheiro tem preço de sangue. O preço do sangue que eles planejaram, que eles conspiraram, que eles derrubaram. Que eles contrataram, que eles derramaram. Agora eles têm nojo de pegar as moedas e dizer: é impuro. Que loucura, né? Fica claro que não foi Roma, né, professor? Não, e foi o tamanho da incoerência. Olha o tamanho dessa incoerência do sistema religioso até hoje. E aí, eles dizem, já que a Bíblia, quando fala contra a lei, gente, não é a lei de Roma, é a Bíblia. É a Bíblia. É antibíblico. É antibíblico colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Vamos comprar alguma coisa que a gente precisa, que a gente não tem? Um cemitério para estrangeiros. O que é um cemitério para estrangeiros? Um cemitério para pagãos. Um cemitério para não judeus. Ou seja, vamos comprar uma coisa assim que não seja... Que o sistema religioso precisa, que a igreja precisa, mas que não é tão santo, não é tão puro. Tem que sair da igreja. Sabe, dá um lugar para morrer para gente que nem foi da nossa igreja, não é tão digno assim. Então vamos comprar um campo ali fora da cidade, que a gente faz um cemitério e joga o corpo de quem morre aqui, que é estrangeiro, que é pagão, que não é da igreja, e aí morre lá. Pelo menos esse dinheiro vai servir para isso. Boa, verdade, vontade de Deus. Cara, sabe o quê? Isso foi até da vontade. Foi Deus isso aí. Foi de Deus essas moedas. E vão lá e compram um cemitério para não-judeus. Toda essa cena cruel da cruz, agora deixaremos para o livro de Lucas e João, que possuem a mais bela narração dessas horas mais tristes da história original cristã. Eu não vou narrar a crucificação aqui, porque a gente ainda tem Marcos, Lucas e João. Passagens homólogas. E toda a cena feliz da ressurreição também deixaremos para o livro de Lucas e João, que possuem a mais bela narração dessas horas mais alegres da história original cristã.
Aqui só um breve relato importante. A liderança religiosa pasma com a possibilidade real de Jesus ter sobrevivido a uma pena de morte, mesmo depois de milhares de testemunhas o terem visto morrer, e inexplicavelmente ter ressuscitado dos mortos e assim provando ser o Messias, pagando muito bem, de novo, contrataram profissionais dizendo o seguinte: declarem ao mundo que os alunos de Jesus durante a madrugada roubaram o corpo de Jesus. E se isso chegar por acaso no ouvido do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Olha a contratação suja. Tá vendo o que o sistema religioso faz? Essa versão mentirosa da história se divulgou até 70 depois de Cristo. De onde até parte dos muçulmanos hoje dizem que Jesus foi salvo da cruz e Judas foi crucificado em seu lugar. Se você não sabia, o Maomé, 700 depois de Cristo, 6 séculos depois dessa história, vai se basear nessa versão dos fariseus para dizer que Jesus foi ou crucificado e quando estava para morrer salvaram ele da cruz e por isso ele reviveu, porque na verdade ele não morreu, sobreviveu, ou quando estava para ser crucificado, Judas foi crucificado em seu lugar. São 2 versões, inclusive da Epístola de Barnabé. É essa a inteligência, a ideia muçulmana, mesmo respeitando Jesus como um profeta, o Isa. Mesmo respeitando Jesus como Isa, mas eles dizem que Jesus não venceu a morte. Que ele não morreu. Você entende? Então, quer dizer, a fé muçulmana, por mais devota que uma muçulmana que está me assistindo agora um muçulmano, um imã, mas, na verdade, eles se basearam. Ao crer que Jesus não venceu a morte, você está crendo nesses profissionais que foram pagos pelo sistema religioso judaico para mentir. Então, no fim, a igreja muçulmana, a religião muçulmana, a igreja é coletiva, a religião muçulmana acredita exatamente no que a mentira judaica propagou. E assim eles são irmãos abraâmicos contra Jesus. Você entende ou não? Sim. Irmãos abraâmicos contra Jesus, porque compram a mesma mentira até hoje. Compram e pagam por ela. Alguns alunos de Jesus estavam com dúvidas se era possível Jesus estar vivo. Então, aproximando-se deles, disse: eu tenho agora, após vencer a morte, acesso a toda onisciência. Para entender o que é esse todo poder. Na sua Bíblia está escrito assim: eu tenho autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade é onisciência. Todo conhecimento, onipotência. Você vê isso no filme Ônix, você vê isso na série Anjo da Morte. Assista, estude. E quanto a vocês que me substituirão na grande missão, ensino e ordeno. Como didaticamente eu sempre faço com vocês, está aqui, ó. Vamos lá, vamos aprender? O que é que ele falou que é a mensagem principal dele antes de morrer? Qual é a mensagem principal de Jesus antes de morrer? Este professor de Nazaré é um pecador. Todos vocês. Este homem é perigoso. Ah, mas eu tô só começando. Vamos lá? Primeiro, vão e façam alunos de todas as 72 nações da terra. Introduz novos em meu nome, conforme tudo que vos ensinei, me representando para toda a humanidade. Que todas as escolas ensinem tudo que ensinei até o fim dos tempos. Esse é o resumo da última palavra de Jesus antes de morrer, embora em Atos capítulo 1 nós vamos ter um acréscimo a isso, que é um acréscimo original. Revelare. A expressão trinitária, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um acréscimo, uma interpolação neotestamentária de propósito, feita depois, posteriormente, para endossar o batismo ritual e a trindade,
quando nos originais claramente, até no documento de Eusébio de Cesareia, está claro que Jesus disse, batizando-as em meu nome. Você entende isso? Sim. Então, batizando-as em meu nome. Veja que 2 endossos são feitos para o rito e para a trindade. E essa discussão é revelada na antiga Universidade de Aix e na Bíblia de Naucose por conta de Constantino, século IV, quando ele criou a Igreja Católica. Para agradar às civilizações mundiais, nada melhor do que construir uma trindade judaico-cristã. Por quê? No judaísmo não tem trindade. Em todos os 4.000 anos da primeira Bíblia, que é o Velho Testamento, nunca teve uma trindade. Trindade somente para agradar romanos, que tinham sua trindade de planetas e deuses. E as trindades que existem em todas as civilizações e impérios da Terra, você vai aprender isso na série 72 Impérios. Sempre teve uma trindade. Sempre teve 3. E Constantino, querendo agradar, fez isso. Acabou assinando sem saber o que Deus mesmo queria que ele fizesse. O problema é que para nós os sábios, se você quer sabedoria, se você ama a sabedoria, você não pode estar debaixo de um ritual tolo. E debaixo de um acréscimo que tem toda uma explicação revelada, como eu acabei de fazer. Aí depois, quando a gente tem aqui o terceiro que vocês leram, que todas as escolas sigam tudo que ensinei até o fim dos tempos, qual é o iluminário? Esse fim dos tempos está explicado na série Paradise. Vocês lembram da série Paradise? Sim. São sinônimos, fim das eras, dos milênios, dias, tanto faz, era, milênio, dia, mesma coisa, fim dos tempos. Jesus morre e ressuscita na quarta-feira, 4.000 anos. Passados 2.000 anos, quinta e sexta, 2 dias, 2.000 anos. Estamos no final da sexta, o reino 6, o R6. Então virá o sábado, o R7, o reino. E então o fim dos dias, o fim da semana da humanidade. Por isso, últimos tempos. Esse é o entendimento que todo cristão original tem que saber, ter. Marcos Original e Yohanan Moshe, capítulo 1. Recomeçando a história de Jesus com outro olhar. Outro olhar. Aqui está o início do anúncio de quem é Jesus, o Cristo. Evangelho é anúncio. Escreva aí, evangelho é anúncio. Aquele que disse Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele prepara o teu caminho. Quem é esse? O cumprimento é em João o Batista. Depois ele mesmo disse, eu só posso batizar com a água velha. Escreve aí, água velha, do antigo contrato, o Velho Testamento. Mas ele, Jesus, batizará água nova. Batizará espiritualmente sem água. Não haverá mais... Por que eu coloquei sem água? Porque espiritualmente é sem água, meu filho. Estamos aqui na nossa igreja batizando espiritualmente com água. Espiritualmente é sem água, é sem matéria. Meu Deus do céu, o espírito é antônimo de matéria. Não tem como ser espiritual com uma vela na mão, não tem como ser espiritual com óleo na mão, com água na mão, com sangue na mão, com isso na mão e aquilo na mão. Não tem na mão, não água tem tanque, não tem água, não tem nada. Se tiver, é porque não é espiritual. Vamos lá. O Velho Testamento, mas ele, Jesus, batizará espiritualmente sem água. Não haverá mais a necessidade de água nem de ritual. É isso que significa Espírito Santo. Pois será com o Espírito perfeito. Santo é perfeito. O que é Espírito Santo, meu Deus do céu? O Espírito Santo não é uma energia que vem lá de cima e dá choque. Espírito Santo não é algo que toma meu corpo, possessa-me e me deixa agitado. Espírito Santo não é uma pressão e um calor, aumenta a temperatura do corpo e começa a chorar sem saber. Espírito Santo é isso aqui. Você pode até sentir, mas você tem que entender. Se você nunca entender, o sentir não tem valor. Após Jesus passar pela escola do deserto, vencendo o ter, ser e poder do seu ego, Jesus começou a chamar seus alunos, que é o efeito The Chosen, os escolhidos. Simão e seu irmão André trabalhando no mar. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, também preparando os redes no mar. Todos trabalhando, sim ou não? Sim. Você tem ideia como esse chamado é certeiro?
Veja como Deus conhece os corações. Fisiognomonia, muito além. Porque ele diz, vem e segue-me, e não erra. Vem e segue-me. E as pessoas imediatamente valorizam ao ponto de acreditar no professor que está ali e deixar de trabalhar, deixar de tudo, tendo contas a pagar, para segui-lo. Se isso não é fé, o quê? Revelar? Este evangelho, quer dizer, o anúncio, livro de registro de Marcos, João Marcos, Yohanan Moshe, que era aluno de Pedro. Pedro agora já é professor e com a ajuda do seu aluno que escrevia muito bem, registra as memórias do seu chamamento. Por isso escreve primeiro ele, como o primeiro escolhido. Se você não entendeu ainda, vou voltar aqui. Até você entender. Aqui, ó. Simão e seu irmão André trabalhando no mar. Primeiro ele era Simão. Depois lá na frente vai mudar o seu nome para Kefa, pedra. Aqui ele é Simão. E ele é o primeiro a ser chamado. E ele está narrando o seu chamamento, The Chosen, através do seu discípulo, que escrevia muito bem. As memórias do seu chamamento e as memórias da vida de Jesus. Quer dizer, este, na verdade, embora seja chamado de Evangelho de Marcos, e nunca dizer São Marcos, porque isso é expressão católica tola, Evangelho de Marcos, que é, na verdade, o Evangelho de Pedro. Fala Marcos, mas é o Evangelho de Pedro. Então, na visão de Pedro, é um livro muito importante porque a visão simplificada é o Evangelho mais curto, mais direto e mais simples. Mas é o principal professor, é o professor líder. Agora, após estar já com seus primeiros alunos, Jesus vai à sinagoga, mas lá nunca pregou. O que ele fez lá? Ensinou. E todos ficaram maravilhados com o seu ensino. Não é pregação, não é culto. Porque seu ensino era diferente das pregações dos pastores e padres. Na sua Bíblia vai estar escrito mestres da lei, meu filho. É a mesma coisa. Enquanto ensinava dentro da sinagoga, um homem possesso com espíritos do mal disse, primeiro que, quantas milhares de pregações aquelas pessoas foram e nunca viram um espírito possesso no meio da sinagoga? Aí você vai dizer, na minha igreja tem. E é verdade. Com a mãozinha para trás. Jesus de Nazaré, nós espíritos sabemos quem és. O que é que os espíritos disseram? Nós sabemos quem és. Cristo, o perfeito Criador. Jesus disse, fala mais, fala de mim, fala o que eu sou, fala. Ele disse, cala a boca. E por quê? Porque ele estava mentindo? Ele estava falando a verdade. Hoje é um tal de nas igrejas você manifestar demônio com a mãozinha para trás e mentir. Eu sei da tua vida, pastor. Mas ele tá mentindo. Eles não mentem, é o pai da mentira. Eles falam muitas verdades. Todas as vezes que eu vim endemoniado da Bíblia, eu vi falar a verdade, não vi falar mentir. Vocês vão ver que todas as vezes que o demônio fala a verdade. O demônio não mente, não. O pai da mentira é o teu ego. O pai da mentira é o teu capeta, teu diabo. Você é o mentiroso. O homem veio para matar, roubar e destruir. Então, aqui, claramente, os demônios fazem o quê? Fala a verdade. O que os demônios falaram? És o Cristo perfeito do Criador. Ah, mas a minha Bíblia diz, professor Akel, que ele se transveste de anjos de luz. Está lá na Bíblia, 2 Coríntios 11. Nós vamos chegar lá. Aliás, já chegamos, tem aqui pronto. Nós vamos chegar de novo. Escuta. Ali é o homem, o mercenário, o impostor, o enganador. Quem é ali? Quem está ali? Quem está ali? Aquele que, em vez de ensinar, prega. Os pregadores. Os pregadores de sermões com dialética, homilética, hermenêutica. Esses aí, sim. Esses aí mentem. Os próprios que dizem isso. Esses aí realmente são anjinhos de luz. Parecem anjos de luz. Mas aqui os demônios que você tem medo disseram, és o Cristo, o perfeito do Criador. Jesus mandou que se calassem e após sacudir o homem violentamente, saiu dele gritando.
Vê, eu pergunto para vocês, quem grita? Jesus ou os daimons? Saiu dele? Gritando. Hoje tudo está errado nas igrejas. Hoje tudo está errado. É mão para trás. É o pastor que grita, sai! Sai, sai, sai! Grita cada vez mais alto. Sai, e não sai nunca. E demora a sair. E dá trabalho. Me escuta aqui, demônio. Os espíritos do mal confessam já de início Jesus como o Messias, o perfeito de Deus, mas os religiosos perdem para os demônios. Então a maioria que estava ali naquele culto ou missa religiosa disseram um novo ensino, diferente, onde até os daimons obedecem ele. Assim começaram os alunos de Jesus a crer nele, porque embora seguiram ele, precisavam de fé. Para acreditar que tinham feito a coisa certa, né? Largado o trabalho para seguir ele. Mas ainda não entendiam ele e sua missão. Vão demorar 42 meses para entender. Após saírem da sinagoga, a igreja viu Jesus que Simão estava muito preocupado porque sua sogra estava com febre muito doente. Sabe por quê? Tudo tem uma teia, né? Tem que ligar todos os fios para entender. Isso atrapalhava sua liberdade de andar com Jesus em missão, porque sua esposa estava triste e preocupada, contas para pagar, o marido largou o trabalho temporariamente, agora sua mãe está enferma. Quem é Jesus? Será uma escolha certa deixar tudo para seguir esse professor? Você imagina a pressão que Pedro estava. Então, acabei de terminar o evangelho de Mateus original, com Jesus livrando a vida dele ao curar a orelha do soldado Malco. E lá no começo, e agora o evangelho do próprio Pedro, aqui é a história do próprio professor Pedro. Porque aqui, quando ele escreveu isso aqui, ele já era professor, formado. Já tinha passado a visão holística de tudo que aconteceu na vida dele, do mestre. Já estava mais velho. Esses evangelhos foram escritos em 50, 60 depois de Cristo. 10, 15, 20, 30 anos depois. Tinha lá rascunhos, mas foram compilados depois. Você entende? Sim. E aí, imagina uma mulher preocupada. A maior parte dos discípulos, alunos, não tinha esposa. Estava namorando ou solteiro. Eram todos jovens. Namorando ou solteiro. Então, namorando, a namorada espera. Aguenta aí, depois a gente fica noivo e casa. Quando acabar a missão. Mas Pedro não. Pedro já era Professor. casado. Como ele já era casado, e a sogra doente, por certo, essa sogra ajudava em tudo, porque a Bíblia diz que quando ela ficou curada da febre imediatamente, ela imediatamente foi para a mesa ajudar, servir eles. Então ela trabalhava e ajudava a filha. Pelo menos a esposa de Pedro não estava sobrecarregada, tinha uma mãe perto, para não ficar sozinha e para ajudar nas tarefas de casa. Agora com uma mãe doente, como é que faz? Com o marido largando tudo para seguir aquilo que é incerto. Está entendendo como é que são as interferências de Deus ou não? E quanto a você, leitor aluno X, é um privilégio Jesus ir à casa de Pedro, ainda Simão, e curá-la da alta febre? Veja, o Criador justo interferiu, porque se não fizesse isso, ao morrer a sogra, naquela época, já pensou? Sem vacina, sem antibiótico, sem para baixar a febre, esqueci. Antitérmico. Apesar que não se pode tomar antitérmico sempre, né? Só em alguns casos. Tem que deixar as bactérias lutarem, a grande guerra interna dual. Mas aqui, naquela época, febre matava fácil, ainda mais uma senhora. Era uma febre alta. Matava fácil, não é? Tinha alguma infecção ali, vai saber que tipo de infecção que era. Agora, a gente tem aqui, ó, se não fizesse isso, ao morrer a sogra, a esposa abalaria o casamento do seu principal aluno e futuro professor líder. Ia atrapalhar ele como líder, como professor no futuro, e quem sabe até em depressão, angustiado, porque a mulher o deixou. Vendo Jesus toda essa situação, porque quando Jesus chega na vida de Pedro, Pedro já era casado. Esse é um Deus justo, educado, respeitador. Ele pensa, quando eu cheguei na sua vida, você já era casado. Você não tem culpa. Já tinha um compromisso.
Você já tinha um contrato, não tem o que fazer, já está casado. Então eu vou ajudar. Tá entendendo? Tá entendendo? Então esse é o Deus justo. Pelo todo, a sogra de Simão foi curada. E esses sinais se espalharam rapidamente, uma multidão já começava a procurar onde Jesus estava. Mas no início, quando curava, Jesus usava sabiamente o segredo e o silêncio. Veja, aos espíritos disse, calem-se. Eles não falaram, você é o Cristo. Ele disse, cale-se. Não como fazem nas igrejas, mas porque os espíritos estavam entregando antes do tempo quem era Jesus, o Cristo. Nas igrejas é diferente. Deus é amor universal. Quando cai endemoniado, aqui tem fogo, aqui tem um homem de branco, tô vendo um anjo imenso, tem uma espada na mão, ai me queima. Eles dizem, fala mais. E põe na televisão ainda. Fala mais. Jesus não, Jesus cala a boca. Mas tô te elogiando, cala a boca. Diferente, né? Bem diferente, né? Aos espíritos ele disse, cale-se, não como faz nas igrejas, mas porque esses espíritos estavam entregando antes do tempo quem era Jesus o Cristo. Por quê? Porque Deus não queria comprar a fé das pessoas. Porque ele não, vamos cantar? Ele não interfere. Ele não interfere, meu filho. Alunos, ele não interfere. Se ele continuasse entrevistando, diz, olha só, os daimons me reconhecem, ele estaria comprando a fé das pessoas. E já que Jesus não faz isso, e as igrejas fazem isso, qual a conclusão que a gente chega, meu Deus do céu? Sabe qual a conclusão? Que as igrejas estão todas erradas. Peremptoriamente do lado do demônio. Aliás, o demônio é muito mais justo que os pastores. Porque olha só, estou falando de novo, estou provando. Jesus diz, cale-se, não é o tempo, não quero comprar a fé das pessoas com espetáculo, com pirotecnia, com exorcismos baratos. Não quero comprar as pessoas. A fé delas tem que ser livre, árbitra de si mesma. Mas as igrejas fazem o quê? Espetáculo, pirotecnia, exorcismo para comprar a sua fé. Vale um espetáculo, um show inteiro para comprar a sua fé. E aí a sua fé é falsa. Aí as pessoas dizem, aqui o que vai pregar Jesus? As igrejas estão ganhando almas, milhões. As pessoas aceitam Jesus na minha igreja, choram, se entregam a Jesus, são libertas. Não há que não tem nada. Só tem sabedoria humana, filosofia vã. Mas as pessoas que se convertem na tua igreja com espetáculo, é tudo falsidade. A fé delas é comprada, é falsa, é mentira. É barganha, né? É barganha, tudo. Ele cura leprosos e pede que eles vão à igreja, que é o templo, testificar como manda a lei de Moisés, para que fosse espalhados sinais de interferência direta, a fim de que os judeus crescem nele gradualmente, aos poucos. Ele está só começando, paulatinamente. Mas um dos leprosos purificados saiu e começou a falar a todos, espalhando a notícia, ao contrário do que ele pediu. E era o que Jesus evitou acontecer antes do tempo. Por quê? Agora ele não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, procurando atender o povo. Fora! Escreva fora, fala fora, fora! Fora! Fora dos portões da cidade. Fora dos portões da cidade. A palavra eclésia original, igreja, significa tirados para... Fora! Jesus é de fora, Jesus é da verdade. Fora! Agora, só uma observação do Revelare. A observação é a seguinte: o daimon obedece ele. Ele diz, cala a boca, não espalha. Mas o leproso não obedece. Provando que o ser humano é menos justo que o diabo, que são os daimons. Porque ele disse pro daimon, não chegou minha hora, fecha a boca. Ele fechou. Agora o leproso foi lá e abriu a boca e espalhou para todo mundo. É difícil, viu? E por causa disso, Jesus teve que ficar pro lado de fora. Vamos lá, Revelare. Esse é o Cristo original, fora do templo, fora dos muros, fora da cidade e no tempo certo. Marcos 2. Jesus curou um paralítico em uma casa descido pelo telhado. Vocês conhecem bem isso.
sabendo que os religiosos que estavam ali espiando e procurando erros, Jesus disse: seja perdoado os seus erros e se levante agora. Ou seja, se é para cometer uma heresia, por que não duas? Não é? Se é para cometer uma heresia, já comete duas de uma vez. De uma casa para outra, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e homens considerados hereges e desviados do templo estavam ceando com Jesus e até foram chamados para serem alunos dele. Inclusive, essa reunião era para comemorar novos alunos, que eram o quê? Publicanos. Que eram o quê? Hereges. Então você vê, aqui a gente tem a narrativa do próprio Matitiarro, né? Do chamado do Mateus, por exemplo, o cobrador de impostos. Então os líderes religiosos disseram: por que seu professor come com hereges, desviados e pecadores? Que no caso de Mateus, era um judeu com problemas familiares, que escolheu ter uma vida boa, se fosse hoje uma pessoa formada, pós-graduada, que foi trabalhar para os romanos contra o seu próprio povo. Então era tido como traidor. Como que alguém que ao invés de estar com a gente, vai cobrar imposto a gente, vai cobrar dinheiro para César, em vez de cobrar para Deus, em vez de trabalhar para nosso povo, nosso templo, nossa fé, vai trabalhar para os romanos. Aí os religiosos dizem, o que eles interrogam? O professor come com hereges, desviados e pecadores, não é isso? Publicanos, diz a sua Bíblia. Sim. Mas a grande pergunta é: para quem eles perguntaram? Para os alunos. Veja, era uma casa cheia de gente, com gente lá fora, e os religiosos foram lá sem ser convidados. E foram nessa comemoração de novos alunos chegando para a escola de Jesus, novos alunos que Jesus chamou, né? Como um deles, que era Mateus, era muito conhecido, eles foram lá ver o que estava acontecendo, que não estava entendendo mais nada. E até porque tinha uma perspectiva ali. Podemos incriminá-lo agora. Porque olha só com quem ele está, com publicanos. Pronto, encontramos um problema. Quando ele chega lá, quando eles chegam lá que eles fazem isso, eles fazem essa pergunta para os alunos, não para Jesus. Como muitas vezes acontece no Ex, não é? Sim. Tudo que tem de mal para fazer, eles não falam para mim. Eles falam para os professores, falam para os alunos, para os jogadores. Nunca chega em mim, é só para os outros. Pelas beiradas. É pelas beiradas, é pela margem. Nunca tem coragem de falar aqui na fonte para poder resolver. Porque a pessoa, quando quer fazer problema, ela cria com os outros. Na mesma patente dela, para ela poder criar problema. Agora, vê só a loucura. Quando Jesus vê a pergunta feita para os seus alunos, ele toma a pergunta para ele. E diz: vocês são saudáveis, não precisam de médico. Mas os que são considerados pelo sistema como hereges, pecadores, desviados, publicanos, é para esses que eu vim ser professor. Ironia absoluta. É ironia ou não é? É. Sim. Ah, então eles são saudáveis? Não. Eles não precisam de médico. Os mais doentes. Os mais doentes são eles. Mas eles simplesmente continuam a ironia do ego deles. Eles se sentiam assim. Nós não precisamos. Então é assim que eu vou respeitar vocês, como vocês se sentem. Vocês se sentem assim? É? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Isso aqui vocês têm que ler. Lê de novo para mim. Como é que é? Quem mesmo? Quem? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Os alunos de João o Batista e os fariseus juntos, jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os seus não jejuam, se os discípulos de João e de fariseus jejuam? Quer dizer, em outras palavras, não é bem esse tom aqui. O tom hebraico na época foi assim, em aramaico. Até os alunos de João, o professor João, que você respeita como profeta, até os alunos dele jejuam. Por que os teus não? É como alguém chegar para mim e dizer assim: professor, você não tem respeito pelo Caio Fábio? Por que até o Caio Fábio faz ceia, acredita em diabo e faz oração? E diz Deus abençoe, e você não? É por aí. Não que o Caio Fábio seja João Batista. E nem que eu seja Jesus. Nós dois somos cristãos. É só para você entender como é que as coisas são de escola a escola. Você entende? Sim.
Ai. Então vamos revelar. Vê, as igrejas usam o batismo de João para provar rituais de águas, o que até hoje não entenderam. Mas aqui prova mais uma vez que os alunos de João, ainda em Velho Testamento, porque todos os 4 evangelhos são ainda Velho Testamento, Velho Contrato, estavam ainda em jejuns e orações místicas aprendidas com dogmas, como dogmas e preceitos judaicos antigos. Então o professor Jesus ensina: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo reforçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não tem jeito, porque ninguém muda. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Meu Deus do céu. O que você acha que esses aí, ó, que nunca foram de nada, nunca fizeram nada, produziram nada, vão produzir aqui? Ninguém muda. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo faz o quê? Rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em taças, em vasilhas de couro novas. Dá para entender ou não? Sim. Gente, isso é tão poderoso. Revelar. Não se coloca contrato novo no contrato velho. Se faz distrato e se começa um novo testamento. Mas todas as igrejas hoje estão debaixo ainda do velho contrato. Elas estão nas sombras, nas trevas, nunca entenderam o Espírito, a luz, a sabedoria, o batismo espiritual, o jejum que é espiritual, os conceitos do porquê o batismo, porquê oração, porquê jejum, as intenções, os significados, o que realmente o Criador sempre quis, o que realmente o Criador sempre quis. Ou seja, em outras palavras, ninguém põe Novo Testamento em Velho Testamento. Porque se colocar o Velho Testamento no Novo Testamento, o Velho Testamento vai forçar a roupa e vai tornar pior o estrago, o rasgo. Ninguém coloca vinho novo, Novo Testamento, em vasilhas de couro de Velho Testamento. Porque senão estoura, rebenta, estraga, estoura. Dá para entender ou não? Sim. Então o Novo Testamento, Hebreus 9, começa na cruz. Tetelestai, está pago a dívida, consumado. Começa na morte, na ressurreição de Jesus. E não lá no nascimento, e não na manjedoura, e não com reis magos, e não Jesus criança, e não no Natal. Novo Testamento começa na Páscoa, não no Natal. Escreva aí, Novo Testamento começa na Páscoa, não no Natal. Tem que ter sangue, tem que ter morte. Hebreus 9, a gente vai chegar lá. Então o maior engodo das igrejas é o quê? A página branca entre Malaquias e Mateus. O grande engodo. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, enquanto ainda tem evangelho explicando a história, ainda é velho contrato, velho contrato, velho contrato. Observe e veja. Está citando João Batista o tempo todo. Jesus está andando, vê os discípulos de João Batista, é ele mesmo? Ele que é o Cristo? Andando. Você não jejua igual eles? Eles ainda jejuam. O batismo. João Batista ainda está batizando. João Batista morreu. Os discípulos de Jesus estão perdidos, não sabem para onde ir. Eles podem seguir você? Depois que João Batista morreu, os discípulos ficaram perdidos. Vão seguir o quê? Alguns seguiram a si mesmos, outros seguiram Jesus. Os alunos ficaram perdidos. E agora? Quem vai ser nosso professor? Até eles entenderem o que é novo contrato, Novo Testamento. E com isso concluímos a aula de hoje dizendo que quase todas, e a Bíblia sempre que é profética e hiperbólica, então posso dizer todas as igrejas estão absolutamente enganadas num Velho Testamento, num velho contrato, porque jejuam fisicamente, porque oram fisicamente, porque batizam materialmente, porque tudo que fazem ainda é velho. E nunca entenderam.
Então são vocês com a internet nos últimos dias que são os verdadeiros? Que eu só vejo na Bíblia dizer que no fim dos tempos só vem coisa ruim. Você que pensa. Você que aprendeu errado. Que está escrito expressamente nos últimos dias virão. Diz respeito à sua igreja. Aquela passagem de Tito? Sim. Filemão? Sim. Filipenses? Sim. Timóteo? Sim. Todas essas passagens dizem respeito àqueles que têm anel no dedo. E não é o meu, não. É de ouro precioso de teologia. Doutor em divindade. O estrado. Lugares elevados. Tiago 2. Eles se assentam em cadeiras poderosas, em tronos. Eles têm títulos. Eles têm o poder. Eles pertencem ao sistema político. E com coceira não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? Ensinamento verdadeiro, original. São é original. Sã doutrina é original, o verdadeiro, sem fermento, sem erro, sem adulteração. Aí você lê a vida inteira, sã doutrina, sã. O que é sã? Sã é original. Não foi maculado, não foi estragado, não apodreceu, não se transforma, não teve micróbios, não teve vida bacteriana maligna. Não teve contaminação, não teve atividade bacteriana maligna. Quer dizer, é um produto que está conservado, hermético, fechado, original, está ali, intacto. Isso que é original. Então isso é sã doutrina. O que é doutrina? Doutrina é doutrina. O que é doutrina? É ensino, meu filho, não é pregação, é ensino. Eu ia no culto de doutrina. Aquilo não é doutrina, aquilo é culto. Doutrina é ensino. Quando Jesus foi na sinagoga pela primeira vez, o que vocês viram as pessoas dizerem? As pessoas que eram religiosas. O que foram que elas disseram? Um novo ensino, maravilhoso, como nunca vimos. E o que você vê nas igrejas hoje? Nada de novo. Tudo igual. E nada de ensino. Então não é Jesus. E nem ensino é. Então não é Jesus. Mas que isso não fecha. Por que vocês estariam certos? Por que você estaria certo? Vocês se esqueceram da máxima. Em teu nome, curam, expulsam demônios, pregam, e abertamente, publicamente, diante de todos será dito: não vos conheço. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticam pecha, rata, não, avon. Iniquidade, quer dizer, o pior pecado de todos. Iniquidade é afastamento completo do que era são, do que era original. Perdição completa, afastamento completo. Porque rata é um pequeno afastamento. Pecha é um médio afastamento. E avon é um grande afastamento. E apostasia é afastamento generalizado para sempre. Dá para entender? Não. Então essa foi a Escola de Jesus, Universidade de Jesus, Universidade X, quarta aula. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Isso tudo que eu vos ensino aqui, se eu estivesse ensinando numa tela imensa de 30 metros por 30 metros, num estádio, com 5.000 pessoas, se eu estivesse ao vivo na Rede Globo, na CNN, depende quem me colocaria em exposição, é o quanto de transformação haveria. Se essa aula aqui, apenas 700 famílias assistiram ao vivo, e que 10.000 vão assistir depois, e que depois 100.000 vão assistir depois, ainda assim 100.000 famílias como assistiram lá a primeira aula, não é nada perto do mundo. Mas foi assim com Jesus. Na verdade, quem andava com Jesus não eram mais do que 120 pessoas. Num mundo de centenas de milhares de pessoas, de milhões. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa mesma aula que eu dei agora aqui, se eu desse de pé num quadro interativo enorme, gigante, num telão, se eu desse para mais pessoas numa televisão, se eu desse um estádio, ou como você imaginasse, como o Papa quando reúne lá 2 milhões de pessoas na praia, se eu desse,
Se me dessem microfone para dar essa mesma aula, ou a aula 3, ou a aula 2, ou a aula 1, qualquer aula dessas 72, o mundo mudaria do dia para a noite. Todas as igrejas iam mudar. Iam ter milhares e milhares, centenas de milhares de líderes, de padres, de monges, de freiras, de pastores chorando, rasgando suas roupas, deitados no chão, em depressão profunda, rasgando suas bíblias, rasgando seus ternos, jogando utensílios sagrados na parede. Ia mudar tudo. E por que isso não acontece? Porque Deus tem seu tempo. Iam romper os vasos de couro velho, né? Iam romper os vasos. Então, qual é o objetivo? Gradualmente. Ao espírito maligno a gente diz, cala-te. Ao leproso a gente diz, só conta na tua igreja. Até que as coisas cheguem lá. Tudo tem seu tempo, não é? Eu sempre digo para vocês que do dia para a noite o mundo pode acordar conhecendo tudo que a gente conhece. Dia desse eu perguntei aqui na nave mãe numa escola, acho que foi sábado retrasado, perguntei, alunos, mostrar eles aqui. Mostra aí, Werneck, por favor. Alunos, me digam, uma das multiformas do sistema publicitário mundial, midiático, tornar o ex conhecido do dia para a noite. E eles falaram muitas coisas, mas depois no final eu disse, ainda assim a gente não consegue imaginar, porque existem caminhos, existem várias formas disso acontecer. Existem coisas que podem vir de cima, do futuro, tecnologia, de cima, ufologia, do passado, arqueologia, e de tantos outros lugares, de famosos, de guerras, de desgraças, de textos encontrados, de símbolos, de cumprimentos. Porque se grandes coisas que eu vaticino se acontecerem, no dia que o terceiro templo for construído, essas coisas todas acontecerem, vocês vão olhar para mim chorando. E vocês, milhares de ex, vão se emocionar, chamando outros milhares a acreditar no que vocês acreditam. Porque vocês terão provas reais ainda mais. Mas ainda assim, serão só mais alguns milhares. Porque o mundo não sabe. O mundo não tem a glória que você tem, porque o mundo não está sabendo o que foi vaticinado. Portanto, tem mecanismos para isso. Coisas que Deus pode fazer. E a coisa mais linda que a gente tem no X, sabe qual é? A surpresa. A coisa mais linda que tem no X, na Bíblia, em tudo. E a gente termina com essa frase. Sobe a música, Werneck, ele voltará a interferir. Esta é a maior e mais preciosa verdade. Quando ele voltar a interferir, a gente não precisa se preocupar muito, não. Não precisa se preocupar com muita coisa, não. Porque aí a gente passa o bastão para ele de novo. E aí nós teremos a ajuda de cima. Por hora, sem a ajuda de cima. Quando Jesus é preso, líder de um golpe militar, religioso, político contra a cidade sagrada santa, a Bíblia sagrada santa e o templo sagrado santo, Jesus disse assim, se eu quisesse, viriam 200 milhões de carros de fogo agora do céu, consumiriam todos vocês, e eu tomaria esse mundo. Mas ele disse, ainda não chegou o tempo, pode me levar. E nós estamos nessa condição, ainda. Tchau! Tchau! Boa noite! Presos em delta,
tirar do dono, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar, do sono, pra te tirar